contrapartida, né? Uma pessoa que conviveu também com o D.L. Moody, mas que não seguiu o mesmo caminho de Fanny Crosby, foi Frances Willard. Frances Willard batalhou pelo movimento da temperança, que foi um movimento social e político lutando pelo direito das mulheres contra o alcoolismo. Os homens estavam ali se embriagando, destruindo as suas famílias, né, com a embriaguez, com a pobreza por causa da embriaguez, né? Os homens acabavam gastando todo o seu dinheiro com bebidas, acabavam deixando as crianças e as suas esposas desprovidas de alimento. Então, Frances decidiu lutar política e socialmente por essas mulheres, pelo direito delas, né? Pelo direito delas poderem trabalhar e se sustentar e não ter que depender dos seus maridos, justamente porque eles estavam sendo negligentes na questão do cuidado com as suas casas, né? E quando ela começa essa luta, né? Ela era muito próxima, muito amiga de D.L. Moody, aonde D.L. Moody chamou ela algumas vezes para dirigir reuniões de mulheres, para pregar para as mulheres, né? Porque ela tinha uma boa oratória, né? E por um tempo ela até cedeu a alguns pedidos de D.L. Moody. D.L. Moody acreditava mesmo que Frances Willard era convertida, era preocupada com as mulheres, com a questão, né, social das mulheres. E aí aqui diz assim: preocupada com as consequências do mal da embriaguez na sociedade, Frances promoveu cruzadas e discursou para muitas pessoas, sempre apresentando o Evangelho de Cristo e combatendo o comércio de bebidas alcoólicas. A embriaguez era um dos maiores problemas sociais daquele tempo, que destruiu o lar. Tem uma imagem que era bem comum naquele tempo, não sei se vai dar para vocês verem aí. Seria tipo a decadência, né, da embriaguez. Então aqui mostra o homem começando a beber apenas socialmente, depois os lugares onde ele passa a conviver, né, bares, restaurantes, até mesmo bordéis, por conta da embriaguez. E aí ele vai entrando num declínio aonde ele vai gastando todo o seu dinheiro, todas as suas finanças, por conta da embriaguez, por conta das orgias, até que ele acaba miseravelmente pobre e até em alguns casos se suicidando, né, tirando a sua própria vida por conta da embriaguez. Então era um problema muito latente, muito gritante naquele período, naquele momento. E vendo-se na necessidade de lutar pelas mulheres, né, porque naquele período as mulheres, 1839 a 1898, um pouquinho depois do movimento puritano, né, que lá nos Estados Unidos o puritanismo foi bem forte, né? As mulheres eram incentivadas a se dedicarem apenas totalmente ao cuidado do lar, ao cuidado da casa. Elas precisavam depender totalmente financeiramente dos seus maridos e tudo mais. Eu não sou contra isso, tá? Não sou contra isso. Mas aqui, né, é um problema complicado porque elas estavam lidando com homens que não eram crentes, que não eram convertidos. Então, como você vai depender totalmente, 100% de um homem que não teme a Deus, que estava fundado no álcool, que não provia a sua casa, né? Os seus filhos e a sua esposa passavam necessidade. Então, era uma questão muito complicada. Mas o que acontece? Frances promovia cruzadas ali pelo direito das mulheres e tudo mais, né? Mas acontece que chegou um período em que ela começou a se juntar com alguns grupos políticos, né? E aí foi quando começou a declinar Dona Frances. Então, vou ler aqui para vocês. Aqui fala também que ela foi batizada dia 5 de maio de 1861 e foi admitida na igreja, enfim, aqui não fala o nome da igreja, deixa eu ver. Igreja Metodista de Evanston, ali com as pregações de D.L. Moody, né? D.L. Moody pregava em diversos lugares, a igreja dele não era metodista, mas ele pregava em diversos lugares, enfim. E ela congregou por um tempo em igreja, ela foi membro de igrejas, né? Inclusive batizada e tudo mais.
que fala que ela frequentava reuniões de gerações, estudos bíblicos, e para ela isso era agradável. Aqui no livro fala avivamento na cruzada de mulheres pela temperança, o que eu discordo, tá? O movimento da temperança é um movimento político, então eu não concordo que tenha sido avivamento, até porque quando Frances se reuniu, se juntou a movimentos políticos, ela havia se distanciado de Delhy Moody e da igreja. Então ela deixou de crer, né, que a igreja e a fé seria suficiente para transformar pessoas, e ela decidiu se juntar a pautas políticas. Por quê? Porque ela decidiu lutar pelo direito das mulheres com um pouco de ódio ao masculino, né? Então ela queria lutar pela independência das mulheres e não pela conversão dos homens. Então eu vou tentar aqui achar para vocês um trechinho onde ela antes dela se juntar a pautas políticas, sociais, né? Delhy Moody dá um conselho a ela, né? E aí o que acontece? Delhy Moody se uniu a Frances justamente por essa questão social, essa luta que ela tinha, né, em favor das mulheres. E aí Frances fala de Delhy Moody, né? Ela diz assim: o Sr. Moody vê a obra da temperança do ponto de vista de um revivalista e assim enfatiza a regeneração dos homens. Mas para mim, como mulher, há outros aspectos igualmente importantes para o seu sucesso, como promover a salvação das crianças, ensinando-as a nunca beber, mostrando às suas mães o dever de total abstinência, despertando uma igreja morta e uma escola dominical entorpecida para o seu dever, difundindo os fatos relativos ao tráfico iníquo amplamente, influenciando a legislação. Então ela acreditava muito mais no poder político para a mudança do que, como a gente acabou de ler, na regeneração dos homens. Não que ela acreditava muito mais, mas ela acreditava que falar apenas sobre arrependimento e fé não era o suficiente. Era necessário lutar politicamente, socialmente, né? E que não deveria ser estabelecido nas constituições de um país cristão como legalmente correto. Para isso, colocar o voto nas mãos das mulheres para a proteção dos pequenos lares. Então, nessa época que as mulheres ainda não poderiam votar porque o voto tinha a ver com o poder militar. As pessoas que votavam iam para a guerra. Então, quando começou o movimento da temperança, juntamente com a questão do direito ao voto das mulheres, né? Era estranha a ideia das mulheres votarem porque as mulheres não iriam para a guerra. Então a gente pode hoje em dia achar que é machismo e tudo mais, mas é estranho a ideia de mulheres votando, mas mulheres vão para a guerra, mulheres para decidir a questão do país, naquela época, era necessário guerra. E quem iria para a guerra? Então quem votava eram as pessoas que iriam pegar em armas e iriam lutar pelo seu país, né? Então o movimento das mulheres, de uma forma geral, né, o movimento feminista pela causa das mulheres, de uma forma geral, seja o direito a voto, seja o movimento da temperança, seja como for, sempre foi uma ideia muito mais relacionada a palavras, né, a discursos, a cruzadas, como a gente está lendo aqui, do que uma luta mesmo, né? Até porque mulheres saindo na mão com homens não daria certo, né? As mulheres iriam perder com certeza. Então, no capítulo 269 do livro diz assim: para Moody, a regeneração transformaria o homem em uma nova criatura e, sem dúvida, tornaria o seu comportamento digno de viver em qualquer sociedade. Então, Delhy Moody se preocupava assim com a questão das famílias, né? As mulheres que estavam sofrendo na mão de maridos que não eram convertidos, alcoólatras e tudo mais. Mas o que Moody queria era a conversão desses homens e não apenas lutar socialmente pelas mulheres, né? Era importante? Era importante, mas o que acontecia com Frances é que muitas das vezes a luta dela tinha um pouquinho de ódio ao masculino, de ódio ao homem, né? Então ela queria lutar muito mais pela independência das mulheres, né? Não que eu acredite que uma mulher possa transformar o seu marido, né? Nunca acredito. Eu sei que existem muitos casos de mulheres que infelizmente sofrem
em suas casas, suas famílias, e elas são aconselhadas por muitos pastores a permanecer num casamento abusivo. Muitas vezes elas apoiam e tal, ali na esperança de vai orar que vai dar tudo certo. Eu não acredito nisso. Eu realmente acredito na lei, né, de que nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém. Mas ao mesmo tempo nós não devemos desencadear ódio sobre essas pessoas, né? A gente precisa sim nos afastar se isso for perigo para a nossa vida, né? Mas interceder para que essa pessoa um dia se converta, um dia se arrependa, né? Aí fala assim no capítulo 270 do livro: aquela comprometida líder teve a consciência de que o trabalho do movimento da temperança, por maior que fosse, teria sido muito maior com as oportunidades que lhe seriam abertas como coadjutora do grande evangelista. Ela declarou que Moody nunca fez objeção ao fato de ela ser presidente da sociedade e acreditava que teria acolhido também quando se tornou presidente da Sociedade Nacional. Aqui ela já tinha se separado de D.L. Moody, né? Peraí que eu vou achar aqui. Sim, vou ler um pouquinho antes aqui para você, no capítulo 269, quando ela se separa de D.L. Moody e abraça mais a questão política, né? Aqui fala D.L. Moody, né, dando um conselho para ela. Ele lhe falou seriamente que não deveria aparecer na mesma plataforma com aquela que negara a divindade de Cristo. Francis se juntou a uma política chamada Mary Livermore, que abraçou o movimento da temperança, mas que todavia era contra o cristianismo. Era uma ateia, né? E aí fala aqui: e foi tão sério e convincente por causa de suas convicções profundas e de seu conhecimento bíblico que ela declinou do convite, e em parte por convicção e em parte pelo desejo de manter a paz e continuar naquela obra com seu bom amigo. Porém, refletindo mais sobre o assunto, Francis resolveu escrever uma carta à sua amiga, a esposa de Moody, explicando os motivos de sua saída do ministério de evangelismo. Mas seu trabalho envolvia muitas pessoas que tinham um propósito sincero, alma devota, caráter moral irrepreensível, o que era suficiente para o propósito de sua luta pela temperança. Então ela se junta a pessoas que abraçavam o movimento da temperança, entendiam a questão da mulher, né? Mas que não eram cristãs. D.L. Moody questiona ela, corrige ela e diz que ela não deveria se juntar a pessoas que eram contra a divindade de Cristo, né? Para ele isso era muito sério. E aí para Francis bastava as pessoas quererem lutar pelo direito das mulheres e ter uma vida correta, né? Não matar, não roubar, não fumar. A gente já sabe que o evangelho não é sobre isso, né? Mas, enfim, para ela era muito mais valioso se juntar a pessoas que abraçavam a causa da temperança, né? Do que apenas o cristianismo, né? Então aqui mostra, né? A Ruth, ela fala várias vezes sobre Francis como uma boa pessoa, que tinha alguns pontos divergentes com D.L. Moody, mas que lutou pelas mulheres e que era muito bom e tudo mais. Mas aqui nós vemos que ela se separou depois de um tempo de D.L. Moody para se juntar à política. E em alguns pontos ela até mesmo se divergiu de D.L. Moody em favor das mulheres. O que me fez entender que na verdade ela era incrédula, né? Que ela não cria que o evangelho era poderoso o suficiente para transformar a vida das pessoas, seja homem, seja mulher. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é machista como as pessoas falam, né? A palavra de Deus, ela defende, né? Gálatas, eu acho que fala, né? Que agora não há mais nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Isso quer dizer que todos têm igual valor para Deus, né? Diante de Deus. Então, óbvio que um homem como D.L. Moody, né? Até, né? Ele quis andar com Francis por um tempo, justamente por ela lutar pelo direito das mulheres, né? Então, um homem como ele não iria ser a favor, né? De mulheres apanhando, de mulheres sofrendo em lares abusivos. Mas ele, como um pregador do evangelho, né? Pregava na intenção de transformar a vida de pessoas, seja homem, seja mulher, né? O que não aconteceu com Francis. Francis, ela ali, de acordo com as pautas dela, com os discursos dela,
ela começou a desencadear um pouco de ódio do homem, né? Ela lutou muito mais pela questão da independência da mulher, né? O que também me fez pensar que naquele período era um período difícil, justamente porque se precisou ter um avivamento, né? O Espírito precisou ser derramado ali, né? Com o homem de Deus, como dele muito. Porque era um momento de esfriamento espiritual, né? Era um momento em que as pessoas estavam ali num declínio espiritual. Consequentemente, haveria um declínio moral, né? Então, tendo ali a pregação do evangelho, tendo pessoas convertidas, haveria um retorno àquilo que era moral, àquilo que era correto, né? Então, tudo era uma questão de confiar em Deus, confiar que Deus faria a obra dele, né? Então, essa é a minha conclusão aqui sobre, né, as nossas últimas mulheres, né, baseados nesse livro da Ruth Salviano. Também fica aí de leitura para vocês. Já lembrando que eu terminei de ler esse aqui, ó, também de Ruth Salviano. Eu amei conhecer, embora eu tenha ficado um pouco chocado com os primeiros séculos da igreja, porque tivemos algumas coisas meio absurdas, como o ascetismo, por exemplo, algumas heresias que precisavam ser combatidas, como o arianismo, né, os questionamentos sobre a divindade de Cristo, enfim, mas amei aprender um pouco mais, amei conhecer, e esse será o tema do nossos próximos vídeos, né? Vou ver aqui como será nesse celular, porque vamos ver se ele não vai me deixar na mão. E se ele não me deixar na mão, semana que vem estaremos de volta. Eu posto geralmente no domingo, mas estou agora postando em dias aleatórios quando dá, porque também estou sem internet. Estou num cenário improvisado, como vocês podem ver, um pouco diferente. Não sei se dá pra ver, mas enfim, porque eu não estou na minha casa, né? Vou passar uma temporada aqui. Então eu estou postando quando dá, tá? Então não estou postando aos domingos regradinho, então quando dá eu posto, mas tentarei ser constante na medida em que meu celular não me deixar na mão. E eu te espero então no próximo vídeo. Um beijo e até!